Todos os dias, por pelo menos 1 hora, a Maévia separa um tempinho para fazer as atividades da escola com os filhos João e Lara. A Lara está na fase da alfabetização e já consegue ler algumas frases. Olha só. A zebra é preta, preto. É branco. A Lara tem 6 anos, está na primeira série e foi a partir desse ano mesmo que ela já tem, né? Ela tem contato com os livros, a gente inseriu na rotina dela desde bem bebê, né? Mas a partir desse ano mesmo que ela destravou para juntar as palavrinhas. Esse processo é minucioso, passo a passo, ou melhor, sílaba a sílaba. Como essa pedagoga explica, a alfabetização está diretamente ligada ao lado lúdico da criança. Geralmente, a criança ela aprende a escrever primeiro e depois a ler, né? Então, primeiro, ela aprende a reconhecer as sílabas, ela entende que as palavras são divididas em sílabas. Então, a gente cria na criança o que a gente chama de consciência fonológica. Né? Então, ela precisa entender que as palavras são divididas em partes, ela precisa reconhecer quais são os sons dessas palavras, quais são as letras que fazem parte dessas partes, entendeu? É assim mais ou menos que funciona. E São José dos Campos tem o que comemorar quando o assunto é a alfabetização. Isso porque a cidade ultrapassou a própria meta de alfabetização em 2024 e ainda superou as médias do estado e nacional. Em números, o nosso município fechou o ano passado com 64,7% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental alfabetizados. A proposta inicial da nossa cidade era de 61,18%. Nós chegamos em 64,7%, né? Que era a meta desse ano. Então, assim, de sair aí da casa dos 50% para 60 e poucos é muito, né? Numa cidade grande, com tantas escolas. A gente fica feliz, né? Fica satisfeito, mas a gente não quer parar por aí, né? A gente entende que estaríamos satisfeitos quando próximo aí dos 90% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano. Então, a gente continua investindo para que os próximos resultados sejam melhores ainda que esse ano. No cenário regional, apenas 20 das 46 cidades do Vale e região atingiram a meta nacional, que era de 60%. Segundo a secretária, isso é resultado de um trabalho intenso da educação da cidade. É o monitoramento constante, né? Dados não mentem, né? Então, esse monitoramento tem que ser diário, esse acompanhamento tem que ser diário, né? Esse incentivo e ter o segundo professor alfabetizador. Esse monitoramento fez com que as escolas municipais fossem divididas em 3 categorias, de acordo com os índices de alfabetização de cada uma delas. Essa divisão é uma estratégia para aumentar ainda mais os números. Está sendo acompanhada e monitorada pela supervisão, por todo o pessoal da orientação. Então, todos os dias, as crianças do primeiro, segundo ano, são acompanhadas tarefas, acompanhadas questão de leitura, porque a gente entende que se a gente não acompanhar de perto, não fizer esse investimento, a gente não consegue ter o retorno aí melhor que a gente quer. A alfabetização é um dos primeiros passos da vida escolar. Esse ensino, bem aplicado na infância, impacta positivamente a vida da criança. A alfabetização, ela desenvolve, né, processos cognitivos, ela desenvolve memória, raciocínio lógico. Então, quanto mais cedo, né, a gente fala muito sobre a importância de desenvolver isso na primeira infância, né, do primeiro ano, do 1 aos 6 anos de idade. Por isso que a gente está focando bastante na alfabetização nessa primeira infância, porque tudo que acontece na primeira infância vai impactar a vida da criança pro resto da vida. O caso da Lara é um exemplo positivo. Mostra também como os pais podem ser participativos nesse processo tão importante. A Laura incentiva o irmãozinho João, que só tem 3 anos, mas graças à ajuda da mãe e o exemplo da irmã, já se interessa pelo aprendizado. Logo, logo, vai estar lendo também.
A Lara acabou, né, já incentivando, então o irmão já tá lá querendo ver as letrinhas, conhecer as vogais e tudo mais. É muito especial participar desse momento, né, de aprendizado, que a gente sabe que é uma sementinha, né, agora nesse momento. Mas é muito legal ver ela descobrindo, né, ela interessada nisso, que vai levar para a vida dela.